Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que todos tenham passado uma semana excelente. Gostaria de convidá-los mais uma vez para o nosso estudo de ensinamento. Voltamos agora para o volume 1 do Alicerce do Paraíso. Nós tínhamos dado uma pausa, para atender um pedido de uma pessoa que pediu para que eu lesse um ensinamento de outro volume. Então, mas agora, já voltamos para o ensinamento, Ai, meu Deus, voltamos para o volume 1 do Alicerce do Paraíso, tá bom? O ensinamento hoje escolhido foi O Materialismo Cria o Homem Mau. Então vamos lá? Este título pode soar um pouco forte demais, mas não tenho como evitar, pois corresponde à pura verdade. Segundo nosso ponto de vista, o materialismo, ou seja, o ateísmo, pode ser considerado o pensamento mais perigoso que existe. Vejamos, falando abertamente, se Deus não existisse, eu agiria às escondidas, ganharia dinheiro enganando o próximo habilmente, faria o que bem entendesse e, além de viver uma vida de luxo, estaria numa posição de maior destaque na sociedade. Entretanto, uma vez que me conscientizei da existência de Deus, de maneira alguma sou capaz de proceder assim. Tenho de percorrer o caminho da retidão e tornar-me alguém que deseja a felicidade das outras pessoas. De outra forma, jamais poderia ser feliz e ter uma vida que vale a pena ser vivida. Que vale a pena viver. O que estou dizendo não é mera suposição. Segundo podemos ver através de inúmeros exemplos que a história nos mostra desde os tempos antigos, por mais que a pessoa prospere por meio da prática do mal, essa prosperidade não dura muito, acabando por desmoronar. É um fato que deveria ser percebido facilmente, mas parece que isso não ocorre. A sociedade continua sendo assolada por crimes graves como assaltos, fraudes e assassinatos, casos de corrupção de pessoas que ocupam posições sociais elevadas, notícias alarmistas que geram inquietação, incontável número de crimes de pequeno e médio porte, etc. Tudo isso nasce do pensamento ateísta. Por conseguinte, podemos dizer que ele é a verdadeira fonte dos crimes. Está, pois, mais do que claro que só há um meio de eliminar os crimes deste mundo: erradicar o ateísmo. Atualmente, porém, os intelectuais, as autoridades e os educadores agem na contramão e, confundindo o pensamento teísta com superstição, esperam obter resultados apenas com apoio na lei, na educação, nos sermões e etc. Dessa forma, por mais que se esforce com afinco, é natural que nada consigam. As notícias publicadas nos jornais mostram isso claramente. À vista disso, para purificar a sociedade de tais males, é preciso estimular intensamente o pensamento teísta. Infelizmente, o Japão encontra-se em tal situação que quanto mais instruída é a classe intelectual, maior o número de ateístas. Igualmente, é comum acreditar que ser ateísta é uma qualificação dos intelectuais e dos jornalistas, de modo que, quanto mais a pessoa enfatiza o ateísmo, mais progressista ela é considerada. Por esse motivo, se não houver uma reviravolta no sentido de que os ateístas passem a ser vistos como ultrapassados e os teístas como a vanguarda intelectual, a sociedade jamais se tornará alegre e feliz. 7 de maio de 1952. Gente, é triste, mas é real. Existem muitas pessoas que ainda não acreditam em Deus. Existem muitas pessoas que ainda não acreditam no invisível, que não acreditam na parte espiritual. E essas pessoas tendem a fazer coisas ruins, a prejudicar outras pessoas, a se importarem somente com elas. Essas pessoas tendem a se tornar egoístas, pessoas materialistas que só pensam nos lucros, que só pensam em ganhar, pessoas que só fazem mal a outras pessoas, não se preocupam com o que a pessoa do seu lado está sofrendo, com o que ela está passando. Só se preocupa com o seu bem-estar, com a sua evolução, com a sua posição material. Enquanto isso não mudar, os crimes vão continuar acontecendo. A gente precisa ensinar outras pessoas a acreditar em algo maior,
A gente precisa fazer com que com todos, né, todos na sociedade acreditem em Deus. Acreditem que existe uma força superior que pode nos cuidar, que pode nos dar forças, que podem nos orientar e que está observando tudo que nós estamos fazendo. E que o que fazemos tem uma consequência, vai gerar uma consequência para a gente, boa ou ruim. Então depende das nossas atitudes. Michio Sama cita aqui, né, que até os educadores, né, eles geralmente eles não falam, né, na parte religiosa. Minhas filhas tinham um estudo que era alguma coisa, estudo religioso, e elas falam que era bem difícil ficar escutando, que pode ver que nem todas as escolas têm esse curso, né, essa aula. Então, parece que eles não dão muita importância para isso. Os próprios alunos não dão importância para isso. Eles não valorizam, não dissipam essa verdade, né? Parece que tem medo, parece que tem vergonha. E a sociedade tende mesmo a encarar isso como algo místico, né? Algo que sobrenatural. E não é real, né? Como se a gente tivesse... como se a fé, como se acreditar em Deus fosse algo menos importante, quando na verdade é o contrário. Então é isso que nós, principalmente nós messiânicos, precisamos mostrar para outras pessoas. Que nós precisamos ser altruístas, que nós temos que ser espiritualistas, que nós temos que nos tornar pessoas melhores, pessoas que buscam o bem de outras pessoas, que nos preocupemos com o estado de saúde, com o estado mental, com o estado físico do nosso próximo, seja o nosso vizinho, seja na nossa casa, algum parente nosso, seja algum amigo, no trabalho, em qualquer situação. Eu recebi um testemunho, né, de um amigo, né, que falou assim que ele no trabalho dele, as pessoas estavam muito tristes, uma pessoa lá que tinha passado por um determinado problema, ele foi e levou chorinca, aqueles mini arranjos florais, né, levou para ela. E ela ficou tão feliz que ela deixou um bilhetinho, no outro dia ela deixou um presente para ele. Então, essas pequenas coisas é representação de Deus, porque às vezes a gente não quer um grande milagre, a gente só quer um carinho, a gente só quer uma atenção. E isso também é uma obra de Deus, é a nossa partícula divina transbordando, a nossa partícula divina mostrando que Deus está presente e que está olhando para aquela pessoa, que está olhando pela gente. Então é importante que nós mostremos à sociedade que Deus sim existe. Os intelectuais precisam entender que eles não precisam menosprezar essa parte, pelo contrário, eles vão ser muito mais bem-sucedidos, eles vão ser muito mais grandiosos se eles colocarem Deus no caminho dele, na vida deles. E é o que está faltando, né? Aí esses crimes diminuiriam. Essas crianças que agora teve a prova do Enem, né? Essas crianças que estão agora se formando, né? Que estão buscando um caminho, a gente precisa ensinar elas a serem diferentes. A gente precisa ensinar elas a acreditar no ser superior, para que quando elas exercerem a profissão que elas escolherem, elas ajam diferente, que elas sejam umas jornalistas que acreditem em Deus e que façam umas reportagens ou um texto, alguma coisa na mídia ou em qualquer veículo de comunicação que abranja a grandiosidade divina. Não precisa excluir, pelo contrário, tem que colocar. As pessoas com Deus são melhores, as pessoas que colocam Deus, que fazem brilhar a partícula que a gente tem de Deus, elas tendem a ir para um lado correto, não ultrapassando, não virando uma pessoa ruim, uma pessoa que não está nem aí, materialista, uma pessoa que faz mal ao próximo sem se preocupar com o que pode acontecer. Porque não acredita na parte espiritual, não acredita que aquilo que ela está fazendo pode acarretar um próprio mal para ela. Acredita no agora, no aquilo que está acontecendo. Então a gente precisa mostrar para a sociedade, a gente precisa mostrar para o mundo que Deus existe e estar com Ele é muito melhor, é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso. E é o paraíso que tanto Michio Sama fala. Fazer as coisas, ajudar ao próximo, ser útil, é o paraíso que Michio Sama fala.
a gente não sofreria mais, a gente só encontraria coisas boas dentro da gente e coisas boas na sociedade inteira. Tá bom? Acho que é isso o ensinamento de hoje. Agradeço a atenção dos senhores e deixa lá o comentário, tá bom? Obrigada.